Pode parecer loucura, mas Deus existe ou não existe? Chupa essa manga agora. Já diz a canção, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos muito, nós podemos mais. Mas e o que vem a ser a fé? Veja, o parágrafo 146 diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Ou seja, Romário, o que é a fé para você? Me diz aquela tradução que a gente já usou nesses acampamentos aí para a vida, dando um spoiler só do acampamento. Fé é dar um passo de olhos fechados. Por quê? Sem saber o que tem à frente. Fé não é ficar sentado esperando as coisas caírem do alto. Não. Fé é agir, mas esperando que Deus coloque o chão. Mas você tem que dar o passo. A ação de Deus é garantida, mas você tem que dar o passo. Fé, para mim, é isso. Na verdade, o catecismo traz também, no 144, vamos retomando lá, voltando. Na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, ou seja, é realmente acreditar no dono de todas as coisas, no criador de todas as coisas, né? E na Sagrada Escritura? Mas eu tenho uma pergunta. Pergunte. Antes de você, né? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido e eu tenho uma polêmica aqui para fazer agora e vou perguntar para você. E Romário vai responder. Se souber. Vamos falando de fé. E pode parecer loucura, mas Deus existe ou não existe? Chupa essa manga agora, Romário. Então, é um tema polêmico. Se a gente for analisar Nietzsche... Você quer uma água, você ficou vermelho. Não, tá tranquilo. Nietzsche vai dizer que Deus está morto, Deus não existe. Né? Nietzsche é um filósofo. Mas eu posso até concordar com ele em uma parte. Porque Deus não existe. Deus é. Deus é. Porque se ele existir, ele pode deixar de existir. Mas ele sendo, ele é e pronto. E eu acredito que tem duas coisas que são muito difíceis para a vida de um católico. A vida do cristão, assim, uma coisa muito difícil é perdoar. Perdoar, um perdãozinho de uma coisinha que o outro fez, é difícil. E a outra, mas mais difícil ainda, é você perdoar uma coisa muito grande. Por exemplo, alguém matou o seu filho. Isso é muito difícil de perdoar. Mas a outra coisa difícil é aceitar. Por quê? Tem coisas que a gente só tem que ter fé e aceitar. E pronto. Por exemplo, Deus criou o céu, a terra, o firmamento, o tempo, o espaço, o homem, como está lá no livro do Gênesis. Mas tem gente que vai dizer que isso é uma metáfora. O cristão tem que aceitar. Santo Agostinho vai dizer, quando ele explica sobre o livro, no livro Confissões, quando ele explica sobre a Trindade Santa, é muito difícil entender isso. Tem até aquele evangelho, né, que Jesus fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí você passa a compreender um pouco sobre essa Trindade Santa, mas a forma mais fácil de você acreditar nisso é você aceitar. E aí, veja, lá em Êxodo, no capítulo 3, né, o versículo 13, quando Moisés pergunta, né, como é que irão saber que eu estou dizendo a verdade, né? E Deus diz o seguinte: eu sou aquele que enviou a voz. E tudo Deus diz, eu sou. Então, o eu sou é o sentido do presente. Não eu fui ou eu serei.
É esse Deus que está presente. Eu sou. Que ele vai além do Não tempo. tem mudança. Ele é o que é e pronto. E veja, nenhum tempo como o nosso, que a gente às vezes sente uma insegurança, o que é que nos faz seguir? A certeza que algo maior está acima de nós, né? Ô, Jonathan, tem uns vídeos atrás que eu disse bem assim. Como é que você sabe que é a vontade de Deus? Que lhe dá, quando lhe dá paz, quando lhe dá uma tranquilidade. E aí Moisés questiona a Deus para quê? Porque ele tinha que passar ali para a sociedade, para a comunidade que estava atravessando o deserto. Então, como é que ele ia passar? Como é que as pessoas iam acreditar? Sendo a vontade de Deus, certamente as pessoas iriam acreditar, sem questionamento, iriam cumprir a vontade de Deus. Mas na Bíblia, você acha que tem algum modelo perfeito de fé? Posso responder? Pode. Maria Santíssima. É o modelo mais pleno de fé. Porque lá em Lucas, quando é anunciado, né, o anjo aparece para ela, muitos até podem pensar assim: ah, não, mas Maria teve medo. Não, Maria Eu não também teve não medo. acredito nisso. Ela E teve a aqui certeza que era Deus. vai uma dica de um livro, O Evangelho Secreto da Virgem Maria. E eu digo sempre isso, quem me conhece sabe, já repeti isso inúmeras vezes. Maria, ela sonhava com a vinda do Messias. Se ela sonhava com a vinda do Messias, ela sabia da Sagrada Escritura. E ela sabia que o Cristo, o Messias, iria vir, né, por meio de uma virgem que iria conceber pela graça do Espírito Santo. Ponto. Ou seja, ela tinha as características para isso. Sim, ela não sabia que seria com ela. Mas quando o anjo a questiona, né, aparece na verdade, não a questiona. Quando o anjo aparece para ela, ela só quer uma confirmação. Como se dará isso? Mas E ele fala, só rapidão, e ele fala aquilo que já foi escrito em textos anteriores. deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. Você disse que ela não teve medo. E por que ela perguntou, então, ao anjo? Foi o que eu acabei de responder. Calma. Pergunta retórica. Hã? Pergunta retórica. Eita, aí ficou ruim. Não, então, porque ela... Que era aquilo que a gente estava debatendo antes. O que era que a gente estava debatendo? No início, antes de estar gravando. Porque ela queria saber exatamente, para identificar que era Deus. Ah, não foi o que eu acabei de responder? Então, eu que viajei. Então, vamos fazer o seguinte. Dá para parar? Não, é só seguir, ele vai cortar. É. Entendeu? Mas meio que Cara. não corta, também precisa vir. Não, mas... Não, mas aí, Mas a outra parte que a gente estava conversando antes, que não falou, foi a parte de que ela queria saber como não atrapalhar o que Deus estava fazendo. Isso. Então, aí vá. Pronto. Então vou trazer para o capítulo, para o parágrafo 148. Mas é importante ler aqui o que está no parágrafo 148. Só uma questão. Abençoado, pega o catecismo e segue com a gente. Não só fica ouvindo, não. Se você não está com o catecismo aí, anota para quando antes de dormir ler isso aí que é importante. Siga aí, Romário. Parágrafo 148. A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. E dando o seu assentimento, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou, feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Em virtude desta fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Veja, além da gente estudar aquilo que nós cremos, a igreja também nos dá uma oração, que é justamente esse parágrafo aqui, que é a oração da Ave Maria.
é exatamente esse parágrafo aqui que explica a oração da Ave Maria, aquela que bem-aventurada, aquela que acreditou por sua fé na vontade de Deus, nos planos de Deus. E o catecismo, ainda no parágrafo 149, ele diz o seguinte: Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. E por não deixar de crer no cumprimento da palavra de Deus, é que a igreja venera Maria. Pela obediência que ela tem. Pela fé que ela demonstra, né, nesse Deus. E é importante explicar, você falou em venera, é importante explicar a diferença de venerar para idolatria, certo? Porque aos santos, a Nossa Senhora, nós temos o culto de veneração. É imitar a vida deles que se aproxima da de Cristo para que nós tenhamos acesso ao céu por imitar aqueles que tiveram uma forma perfeita de viver. Que eles viveram também a vontade do próprio Deus. Eles também tiveram fé. Porque Timóteo vai dizer na sua segunda carta, eu sei em quem eu acreditei. Ele sabe quem é Deus. E apesar de muitas coisas difíceis que aconteçam na nossa vida, a gente sabe quem é Deus. E o amor de Deus é suficiente. Mais para frente, o catecismo ele vem deixar claro, né, que a fé também ela é um dom de Deus, né? E por isso que se nesse momento também você diz assim, poxa, mas eu não tenho tanta fé. Talvez a cada Eucaristia, né, é renovar aquela jaculatória que se tem. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Né? Porque na verdade ela também é um dom de Deus, é um dos dons, né? Que Deus deposita em cada um de nós. Mas para isso precisa da abertura do nosso coração. É como está escrito, né? Seduziste-me, Senhor, mas eu deixei-me seduzir. Santo Agostinho Né? vai dizer ao comungar, né? Como pode um Deus tão grande caber dentro de uma hóstia e eu tão pequeno, ele caber dentro de mim, ele caber dentro de minha alma. Então, a única forma é dilatar a minha alma. Aí ele diz, dilatai-a alma. Porque nós crescemos ao colocar Jesus dentro de nós. E comungar, acreditar que Deus está ali naquela hóstia consagrada pelo sacerdote, é um ato de fé também. É um ato de fé. E é interessante porque esse ato de fé nos proporciona que a gente possa depois, né, viver ao estilo cristão. Aqueles que têm fé não fica só em si mesmo, tem a necessidade de compartilhar. E mesmo que não compartilhe com as palavras, mas o seu modo de viver proporciona mudança na vida das pessoas. Exatamente. E é importante lembrar que ter o ato de fé é conhecer Jesus Cristo e a partir daquele momento você ser outro. Porque muita gente diz bem assim, Deus aceita como eu sou. Não. Deus recebe como você é. Deveria Mas ter ele nesse aceita... momento, aquele momento Gabriela, né? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Bota a vinheta, produção. Mas Deus, ele quer a sua transformação. Ele quer a sua mudança. Ele quer realmente a sua conversão. Ele quer te aproximar do amor dele. Agora, Jonathan, não sei por que eu lembrei disso agora. Quer ver um ato de tradição junto com a fé? Como é que um bispo passa a ordenação para um sacerdote? Através da imposição das mãos. Não é isso? E quando começou isso? Começou lá com Pedro, pela imposição das mãos. E você impor as mãos tem que ser por um ato de fé. Então, veja que todo o catecismo, nós estamos indo de forma cronológica pelo catecismo, mas todo ele se comunica. Sim. Todo ele se comunica e não se contradiz.
E aí é interessante porque também lá no 162 diz o seguinte: a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. E no 163 ele diz: a fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Ou seja, a fé já é um preparo para que a gente possa viver adequadamente, lógico, de acordo com as vontades de Deus, de acordo com o que o cristianismo, né, prega, mas para que tudo a gente tenha a vida eterna. Ou seja, aqui a gente tem uma passagem. Lembrando ao que a gente sempre remete àquilo que está no Gênesis, né? Que nós somos pó e do Do pó pó, viemos, né? Então é aquela certeza que aqui é uma passagem, né? e ao pó E ao voltaremos. pó voltaremos. E, inclusive, é um ato de fé acreditarmos que vamos viver com o nosso corpo glorioso no céu, junto a Deus, celebrando a face de Deus. Eu tenho isso muito, né? Eu não sei você. Você pensa o quê quando você morrer? Porque eu penso, quando eu morrer, de verdade, eu já partilhei isso, né? Mas eu acho que as pessoas estão enjoadas dessas coisas. Mas eu acho que quando eu morrer, eu acho que primeiro quem vai me receber é Maria. Eu acho que é Maria que vai me receber primeiro. Porque eu vejo ela como essa mulher de fé, aquela que acreditou, né, por primeiro, que vai conduzir ao Pai, né? E eu imagino assim, eu chegando lá, né? Minha alma, pobrezinho, né? E ela chegando e dizer, prepara a casa, porque meu filho está chegando. Eu tenho esse ato de fé. E também, justamente porque na oração da Ave Maria, a gente diz, agora e na hora da nossa morte, Amém. amém. Então, é um ato de fé, né? Um dia eu conversando com o Padre Fábio, né? Fábio Negromonte, Potência. e, é, e eu estava questionando a ele justamente isso, né? Como é viver no céu, como é morrer para viver no céu. E aí ele me deu uma explicação que foi por um teólogo que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas eu achei muito interessante. Porque podemos pensar o seguinte, que feliz é se nós encontrarmos todos aqueles que nós amamos lá no Sim, céu. sim. Mas o céu é como se fosse uma festa com um monte de criança e nós sejamos como crianças. Então, imagine o seguinte, tá lá uma brinquedoteca, um monte de criança e uma não vai lá brincar. As outras continuam brincando. Mesma coisa no céu. A gente tá lá, tá no céu com Nossa Senhora, com Jesus. A gente não se preocupa se outra pessoa não chegar, por mais que nós amamos ela. A gente não se preocupa. Por quê? Porque a nossa felicidade plena está lá em contemplar o próprio Deus. É diferente como comparando a festa com a criança, eles continuam brincando, apesar de uma das crianças não terem ido. E eu lembro também que, na verdade, chega aos céus aquele que se torna perfeito, né? Em espírito, né? Em verdade. Tanto é que não é dando brecha, né? Mas o purgatório é um estado de De purificação purificação. da alma, nos preparando para a perfeição, né? E o catecismo, no final do 165, do parágrafo 165, diz o seguinte: com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Então esse é o objetivo, né? Os olhos fixos em Jesus, né? Que é o que Maria também nos traz. Maria, ela não realiza um milagre, mas ela intermedia o milagre. E a grande felicidade de Maria é que nós possamos estar junto ao seu filho, com os olhos fixos nele. Só uma questão, eu acho muito bonito aqui em Itabaiana a procissão Nossa Senhora do Bom Parto, né? Tem uma multidão atrás, mas acima de tudo aquela multidão está, né? Maria reúne essa multidão para que não esteja atrás dela, mas atrás daquele menino que ela carrega nos braços, né? Então, parafraseando só meu amigo Igor Sanfona, né? Vou fazer um Ctrl+C e Ctrl+V.
Ele diz o seguinte, presta atenção no que disse Igor Sanfona. A nossa vida, né, é como se fosse uma viagem. Qual o nosso objetivo da viagem? Chegar ao ponto final, ao lugar desejado. O lugar desejado para todo cristão, que é aquele que crê, que tem a fé, é chegar aos céus. Por mais que a vida, por mais que a viagem seja bonita, mas a gente não se contenta só com a paisagem, com o que a gente vê da janela do carro. A gente quer chegar ao destino final. E quem é que nos conduz hoje, né? No passado a gente poderia chamar da bússola, hoje o Waze. Daqui uns dias esse vídeo vai estar mais à frente e aí vai ter algo mais moderno. Mas quem nos conduz esse caminho é Maria Santíssima. Que a grande vontade dela é que a gente tenha os olhos fixos no filho dela. E por fim, no parágrafo 168, 168. diz o seguinte: o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno, ou seja, aquele que está sendo batizado, o que pedes à Igreja de Deus? E a resposta é a fé. Simples assim. É isso aí. Então você, se gostou, curte e compartilha, comenta. Se não gostou, curte e compartilha e manda aí um feedback. Estamos aqui sempre à disposição para que nós possamos juntos beber dessa fonte do conhecimento e, acima de tudo, levar essa palavra de Deus mais adiante. Tá certo? Forte abraço. Sempre Sempre juntos.